Bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá que hora que você está me assistindo, mas o importante é que você está aí. Esta é a voz que vai tocar o seu coração. Eu sou o professor Justino e nós vamos dar continuidade à nossa aula sobre colonização espanhola. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, dá aí um beleza pra nós. E se inscreve aqui no meu Instagram, se possível, tá? Manda um oi por lá, que eu mando um oi também para você. E agora nós iremos continuar sobre a colonização espanhola, hein? Se não viu as outras aulas, acompanha, senão você vai ficar meio perdido. Olha que legal! Esse é um quadro de professor de humanas. Uma verdadeira bagunça. E nós construímos isso aqui tudo ao longo das aulas, hein? Então, só para você encaixar onde nós estamos. Primeira coisa, foi uma colônia de exploração ou uma colônia de povoamento? Para com isso! Esse conceito não explica o quão complexo foi o sistema colonial. Lembra da máxima, obedeço, mas não cumpro? O rei mandava, mas o que acontecia aqui era muito diferente. Gente, era muito longe. Era muito difícil, como é que você ia cobrar? A vida nas Américas vão ganhando a sua dinâmica, mas também não podemos esquecer que essa dinâmica segue mais ou menos um ritmo, como por exemplo o ritmo dos... Não, segue o ritmo do ouro e da prata, a lógica mercantilista. E os espanhóis logo de cara encontram ouro e prata na América. Socialmente eles se organizam lá no topo, chapetones, crioulos, mestiços, negros e índios lá embaixo. Los chapetones são os espanhóis nascidos na Espanha e que por isso têm os privilégios dos altos cargos político e administrativo, como por exemplo os vice-reinos, Peru, da Prata, principalmente onde tinha metais preciosos. Logo abaixo, temos os criollos. Os crioulos são filhos de espanhóis, mas que deram um azar. Nasceram na América. Por terem nascido na América, não tinham direito aos mesmos cargos que os papitos. Então, que teriam o poder local. Não, que espanhol fluente. Teriam um poder local e exerceriam o poder sobre a forma da propriedade financeira. Mestiços, posições intermediárias, negros, escravizados e os índios atuando principalmente sobre duas formas de exploração. A mita espanhola e la encomienda, quando o sujeito recebia em encomenda uma quantidade de almas que ele deveria converter e por isso ele poderia usar tranquilamente a mão de obra deles. Isso tudo acontecendo na América. Vamos fazer uma... E do outro lado do oceano, como que a coisa se desenvolvia? Do lado de lá, nós tínhamos dois grandes órgãos de regulamentação. A chamada Casa de Contratação, la Casa de Contratación e Conselho das Índias. Para que serviam esses dois órgãos? Muito simples. La Casa de Contratación se cuidavam das questões econômicas. Então, Casa de Contratação cuidava das questões econômicas. E uma das principais ordenações que eles faziam era o chamado regime de Porto Único. Sabe o que é isso? Tinha apenas um porto que saía da América produtos e apenas um porto que chegava na Espanha os produtos. Isso, obviamente, era para taxar melhor e controlar melhor esse comércio. E o Conselho das Índias? O Conselho das Índias tinha uma função de operar o sistema administrativo, político, criar as ordenações reais, como que a coisa iria funcionar aqui na América. Tranquilos e tranquilas? Caramba! São alguns videozinhos, mas eu acho que chegamos lá. É importante quando pensarmos nesse quadro todo que ele não funciona bonitinho assim.
ele não foi uniforme. Lembra da frasezinha obedeço, mas não cumpro? Entenda que a grande aspiração espanhola era sim ter um controle. Por isso alguns historiadores dizem que diferente do sistema português, onde a exploração foi entregue ao sistema privado, a capitania hereditária era privada, tinha um dono. O sistema espanhol tem um controle estatal muito mais próximo, mas não se enganem, esse controle estatal muito mais próximo não significa um controle absoluto. Eu diria que é muito mais uma tentativa e um sonho de controle do que uma realidade. Para as populações locais, astecas, maias, incas e demais populações, foi um verdadeiro genocídio, uma destruição, mas também uma ressignificação. Não vamos nos ater à visão lascasiana dos índios, em que o índio é destruído, é humilhado, é explorado e não reage. O índio reage, por vezes diretamente, mas também por subterfúgios, sem que jamais esqueçamos a participação da Igreja Católica Apostólica Romana, que desde os primeiros dias da conquista esteve por aqui, se postando ao lado dos índios, mas que também não recriminava determinadas atitudes dos espanhóis, criando um equilíbrio entre se escravizar e utilizar a mita da forma espanhola, entre as encomendas e a palavra de Deus, criando os seus artifícios. É verdade que os núcleos de colonização espanhola ganharam contornos urbanos muito mais precisos que os portugueses, como, por exemplo, o desenvolvimento de universidades. Fica um desafio para você, pesquisa quando foi criada a primeira universidade na América Espanhola e no Brasil. Você vai ficar chocado, hein? Dá uma olhada sobre a criação das cidades, como as cidades espanholas eram mais planejadas. A organização política, sob esses aspectos, os espanhóis foram mais organizados que os portugueses. Mas isso não significa que tudo era desenhadinho, organizadinho e faça assim. Por certo, as regiões que tínhamos ouro e prata recebiam um controle maior, com muito mais efetividade. Tranquilo, crianças? Espero que vocês tenham curtido, espero que tenham gostado. Essa é a sequência da nossa colonização espanhola. É um assunto delicado, falamos sobre a destruição de culturas e sobre uma imposição de outra, mas também falamos de resistência, que não terminou até hoje. Dá uma olhada nos movimentos de resistência indígena, tanto na América do Sul, quanto na América Central, quanto na América do Norte. E são movimentos indígenas diferentes, hein? Nós temos movimentos indígenas que praticam atos diferentes em cada uma dessas regiões, que é diferente, inclusive, do movimento negro, hein? Qual será que é a diferença do movimento indígena por movimento negro? Afinal, foram populações que foram exploradas, mas são diferentes. Eu espero que tenham curtido, que todos tenham gostado. É isso aí. Eu sou o professor Justino e você já sabe. A gente se encontra.